paz do Senhor, amados, sejam todos muito bem-vindos à nossa grande entrevista. É com muito prazer que nós invadimos a sua casa e queremos ser assim, a sua companhia ideal para que juntos possamos chegar até o final deste programa. E para esta grande entrevista de hoje trouxemos um convidado à altura. Ele é angolano, mas já vive no Brasil há mais de 17 anos. Casado, pai de 3 filhos lindos, autor de 5 obras. Um homem apaixonado pela psicologia, pela teologia, pela pedagogia. Mas vamos deixar que seja ele na primeira pessoa a se auto-apresentar aqui na nossa grande entrevista. E vamos querer chamar então o Pastor Gangula, por favor, pode-se juntar a mim neste espaço e dizer bem-vindo à paz. Obrigada, paz. Como está? Estou bem, graças a Deus. Um grande prazer poder estar aqui. Prazer é todo nosso, Ok. Neste primeiro programa, uma grande entrevista, né? Eu gostaria muito, primeiramente, agradecer a Deus, Criador dos céus e da terra, e também quero agradecer a TV, né? A Mais MTV, na pessoa do Reverendo Francisco Domingos Sebastião. Também quero agradecer a Deus pela vida do diretor da TV, o engenheiro Fabrício. Amém. E esta grande jornalista, a Dalila, Amém. uma jornalista competente e que já conheci em outras ocasiões, né? Já tivemos assim, já nos cruzamos Já. várias vezes. E hoje estamos aqui na grande entrevista para então podermos saber de si, na primeira pessoa. Queremos assim ouvir a sua biografia. Primeiro, licenciado em Teologia e depois licenciei-me em Pedagogia. Aí fiz pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem e depois em Psicopedagogia. Aí fiz mestrado em Educação Políticas para a formação de professores para o ensino superior e doutorando em Psicologia Social. É mesmo um homem apaixonado pelo ensino, por tudo que tenha a ver com aprender, com ensinar. É verdade. Falou de educação, mexeu comigo. Mexeu comigo. Está presente. E se nós tivéssemos aqui que pedir para escolher uma só de todas as formações que tem, se dissessem que a partir da manhã só pode exercer uma, qual seria? Nossa, ai Dalila, ai. Olha, eu escolheria teologia, porque teologia, Deus, logia, estudo. Como ninguém estuda Deus, então estudo da revelação de Deus. E em tese, quem estuda teologia, estuda as revelações de Deus e se aproxima a Deus. Então, se tivesse que escolher uma, escolhi a teologia. E eu estou sabendo que você está caminhando também para a teologia. Estamos assim no início a dar os primeiros passos, mas tudo isso para dizer que buscai primeiro o reino dos céus e todas as coisas Serão acrescentadas. Muito bem. Olha, boa teóloga, gente. Fazemos por isso. Como é que vai para o Brasil? Nós gostaríamos de começar por perceber quando e em que circunstâncias sai de Angola. Primeiro, de onde é que é natural? Eu sou natural de Luanda, como se fala aqui em Angola, Caluanda mesmo. de Gema. Da Gema. No Brasil, o pessoal do Rio de Janeiro diz eu sou carioca da Gema. E então eu sou Caluanda da Gema. Eu saio daqui de Angola em 2002, no ano em que houve a paz, né? Eu sempre tive um desejo de ir para o Brasil para me formar. O meu cunhado, o pastor Filó, já vivia no Brasil, na cidade de Curitiba, a melhor cidade do Brasil, assim, sabe? E então logo casei-me, eu falei com a minha esposa, falei com o meu sogro e, enfim, seguimos para o Brasil. E no Brasil eu dei seguimento a todos os meus sonhos de formação. Então eu saí daqui em 2002 e de lá para cá até hoje, né? Morando no Brasil. Quer dizer, nesta ponte Brasil-Angola. Angola, exatamente. Bom, o pastor Gangula é também autor de 5 livros, 5 obras, e uma delas ficou assim muito conhecida, teve um impacto muito grande. Não que as outras não tenham, mas esta de certa forma destacou-se, que é A Prova que Não Prova Nada. É verdade. Gostaria que nos dissesse quando é que a publicou e que também, pronto, apresentasse as suas outras obras. Muito bem. A Prova que Não Prova Nada, ela foi lançada em 2011.
e teve um impacto muito grande, teve uma aceitação muito grande. Porque na prova que não prova nada, eu faço uma discussão de como muitos professores de Angola usam a prova para intimidar os alunos. E meio que se construiu uma ideia aqui em Angola de que as pessoas estudam para ter boas notas na prova, para provar, quer dizer, não para saber, exatamente. E eu venho desconstruindo essa ideia, de modo que há professores que não são competentes, Dalila, e eles falam assim: eu quero te ver no dia da prova. Você pergunta muito, eu quero te ver no dia da prova. Ou seja, muitos professores de Angola, não todos, porque tem professores competentes, usam a prova para intimidar os alunos. Ou seja, a prova, ela age como um juiz. E se formos falar do direito, o juiz, ele condena ou absolve. E os professores usam a prova, e a prova, ela condena o aluno quando reprova e absolve o aluno quando passa de classe. Então foi um livro bem aceito, e consegui com este livro mudar um pouco a concepção pedagógica de muitos professores, para que eles passassem a avaliar os alunos não somente pela prova, mas que tivessem uma avaliação contínua. Depois dali, lancei, acho que 2013 ou 2014, o livro A Inclusão Escolar de Alunos com Dificuldade do Aprendizado. E nesta altura eu fui entrevistada por você em um dos programas da televisão pública de Angola, onde eu falava de alunos com dislexia, descalculia, desortografia. De certa forma, eram discriminados. Eram discriminados, à margem exatamente da sociedade. Por exemplo, havia pais que falavam aos seus filhos: você é burro, não aprende mesmo. E o filho, de tanto ouvir que a mãe chama de burro, ele disse: não, eu sou burro mesmo, porque a minha mãe chama de burro? E há professores que faziam pior. Fazem pior. Havia a fila dos burros, a fila dos mais ou menos, é uma forma também de exclusão, discriminação. E olha, Dalila, você trouxe uma questão assim que me remete à terceira, quarta, quinta classe. Acho que uma boa parte de nós passou por isso. Ainda bem, acho que agora já nem tanto, mas foi uma realidade. Verdade. Fila dos burros, dos mais ou menos, do esperto. Eu vou te confessar, Dalila. Onde é que estava isso? Eu fiquei na fila dos burros. Olha, mas felizmente... Como é que Deus é bom? Hoje uma pessoa com vários mestrados, é verdade, com pós-graduação, a caminho do doutorado. Bom, eu queria perguntar aqui à nossa equipa, então todos assim muito atentos, quais eram as filas? A nossa realizadora Andréa estava na fila desespero. E ela faz sinal que sim. Mas brincamos aqui com uma situação mais séria. É verdade. Então trouxe uma visão. Uma visão holística das coisas. E depois passamos a discutir, a modesta parte, sou o primeiro angolano escrevendo um livro sobre inclusão escolar de alunos com dificuldade do aprendizado angolano. E começamos a discutir a dislexia, a descalculia, a TDAH, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, onde aqueles alunos hiperativos, qual a metodologia que os professores teriam que usar, a metodologia que os encarregados de educação tinham que usar. E foi um impacto assim muito bom na sociedade. E depois lancei a formação de professores para o ensino superior. Professor nota 20 e professor nota 0. Por quê? Porque os professores só gostam de avaliar os alunos, mas não gostam de ser avaliados e não gostam de se autoavaliar. E eu discuti isso, e eu na época dizia no livro que o bom professor, que é o professor nota 20, é aquele que orienta o aluno, ajuda, cria todas as metodologias para que esse aluno avance. Se calhar aprende com os próprios alunos. Exatamente. É verdade. Na verdade, você fala do construtivismo, onde o professor aprende com o aluno e o aluno aprende com o professor. É muito legal. Depois lancei a função social da escola e suas práticas pedagógicas, onde discutíamos os alunos com problemas sociais, o que a escola poderia fazer em relação a esses alunos, e foi um impacto muito grande também. E por fim, estou lançando este que o bebezinho, que é democrática da escola pública em Angola. Existe democracia na escola pública em Angola? Na verdade, não existe democracia. Por quê? Porque eu até, normalmente, quando eu vou fazer essa discussão,
eu gosto muito de buscar a etimologia das palavras, né? O que significa democracia. Para lhe dizer que não existe democracia nas nossas escolas, com os meus livros, Dalila, eu venho tentando colocar isso na sociedade, discutir a democracia nas escolas. Os professores, uma boa parte deles, são autoritários, são arrogantes e eles não gostam de implementar a democracia. Repare que nosso Estado é um Estado democrático de direito, porém, se é democracia na sociedade, a escola também tem que ser democrática. Infelizmente, elas estão ainda naquela gestão totalitária. E aproveitando que estamos a falar de escolas, e sei que é um dos temas pelo qual também se debate, quais são os requisitos que alguém deve ter para ser diretor de uma escola? Eu acho que a direção acaba por ser responsável sobre o que vai acontecer na escola. É verdade. Repare, Dalila, eu trago neste livro dois autores principais que norteiam este meu livro, Gestão Democrática da Escola Pública em Angola, que é o professor Dr. Vítor Paro e o professor Dr. Luiz Dourado. Há uma discussão entre o professor Paro e o Saviani, que são grandes pesquisadores em educação no Brasil, e discutindo exatamente isso. O Paro diz que para que se chegue ao cargo de diretor da escola, é importante que se tenha uma formação. O Libânio diz que não. E o que Paro diz? Que o diretor de escola sempre é um professor. Ele está na sala-aula, depois ascende para o cargo de direção. E uma coisa é ter a formação para professor e outra coisa é ter a formação para a direção. Sim, exatamente. São coisas distintas, exatamente. Então, para que se chegue ao cargo de diretor de escola, é importante que este professor tenha uma formação de 6 meses a 1 ano sobre gestão, porque ele ali vai gerir, ele vai administrar pessoas, de modo que, pedagogicamente falando e à luz dos pesquisadores, é importante que se tenha uma formação para que se chegue ao cargo de direção, porque senão o camarada chega lá e depois não consegue gerir a escola, porque ele não conhece princípios de gestão. Há diferenças entre a gestão e a administração, as duas acabam por ali se completar, se encontrar em algum ponto? Olha, boa pergunta, Dalila. O Luiz Dourado, ele vai dizer em um dos seus livros que algumas vezes há pessoas que juntam as duas coisas, entendem a administração e gestão, e outras vezes elas são vistas como distintas. Eu, no livro, eu explico uma e depois explico outra. Portanto, a administração... Não vai explicar muita coisa, vai ter também que comprar o livro. É verdade. A administração, há um senhor chamado Taylor. Taylor é tido como o homem da administração científica. Frederick Taylor, no século XVII, XVIII, ele desenvolve a administração. Ou seja, ele na sua fábrica, e aí você vai perceber depois, e os nossos telespectadores, que a administração, na perspectiva de Taylor, ela direciona ao modo de produção capitalista. Por quê? Porque Taylor, ele inventando esses métodos na fábrica de montagem, ele em pouco tempo fez com que os trabalhadores produzissem mais. Ou seja, ele criou metodologia para que se produza mais e para que se crie mais lucro para o patrão. Nessa perspectiva de Taylor, a administração visa o lucro, porque ela tem fins, o fins é o lucro. Agora, a administração, o Vítor Paro vai dizer, Dalila, que a administração sempre esteve ligada ao ser humano, é inerente ao ser humano. Se nós olharmos, e nós os crentes acreditamos na corrente teórica criacionismo, nós entenderemos que Deus criou todas as coisas.
E Paulo vai dizer que a administração se dá na organização. E Deus, quando criou todas as coisas, tinha uma organização e lá tinha administração. Se olharmos para Adão e Eva, a gente percebe que era organizado, mas Adão e Eva administravam ali o jardim. Sim, o lar tudo debaixo do olho. Exatamente. Mas há quem não acredita nisso e acredita no evolucionismo, outros acreditam na fenomenologia. Então, tudo para dizer que a administração ela é inerente ao ser humano. Porém, Taylor pega essa administração e joga ela para o modo de produção capitalista. A escola pega essa administração para trazer para si. Só que a escola, ela não pode, em hipótese nenhuma, administrar a escola como se fosse uma empresa. Por quê? Porque nós não podemos ver os nossos alunos como produto, como mercadoria. Então, daí a diferença da administração na perspectiva do modo de produção capitalista e a administração escolar, que alguns autores, então, vão deixar de usar o termo administração para usar o termo gestão. E aí eu vou perguntar, o que vem a ser então esta gestão democrática da escola? Muito bem. A gestão, ela é um termo que vem do latim, do grego para o latim. Gestão quer dizer gerir, quer dizer brotar, quer dizer trazer novas ideias. Então, o diretor de escola, na gestão, ele precisa trazer novas ideias, ele precisa trazer algo de novo. Aí, quando a Dalila pergunta gestão democrática, então nós temos que nos remeter o que é democracia. Porque esta palavra democracia, ela é um composto de demos e cracia, né? Cratium, que quer dizer, demos quer dizer povo, cracia, cratium quer dizer poder. Ou seja, numa compreensão política, onde o Jean-Jacques Rousseau vai dizer que o poder é do povo, o próprio Marx, quando está discutindo com Hegel, seu professor, há uma discussão onde eles dizem que Hegel diz que o Estado funda a sociedade e Marx se refuta dizendo não, o Estado não pode fundar a sociedade porque os membros do Estado saem da sociedade, portanto, quem funda o Estado é a sociedade. E eles concordam que o poder é do povo. Lenin também vai dizer isso no seu livro Estado da Revolução, ou seja, o poder é do povo e o povo delega esse poder aos nossos representantes por sufrágio, eleição. Logo, democracia é você delegar o poder que é do povo e delegar alguém para me representar. O diretor da escola, ele está ali com um poder delegado pelos demais componentes da escola para representar os interesses da comunidade, dos professores. Muito bem, eu vou querer saber daqui a bocado quais são então as funções desse diretor da escola, mas nós vamos fazer um intervalo rápido para dar tempo assim de beber uma água, uma quiçanga, um chazinho e nós voltamos já com mais conversa com o nosso convidado do dia desta grande entrevista, o professor, o pastor, o doutor, como preferirem, Gangula. Até já. Olá, malta jovem! Para comemorar o mês da mulher, a TV Mais M dá oportunidade a todos os fazedores de música gospel e qualquer arte gospel. Venha às nossas instalações e deixa o seu videoclipe. Livre não permite que eu volte à escravidão. Deus omnipresente, Deus omnisciente. Mas a ganância e a ambição de muitos congelou o coração. Março Mulher, um mundo de mulher abençoada. Para mais informações, ligue 992 34 45 00. Março Mulher, um mundo de mulher abençoada. Oração e fé. Um surpreendente tratamento.
milhares de vidas são transformadas. Agora, a corrente da família está ainda mais forte. Uma reunião que transforma vidas. Traz alegria, paz, cura, libertação e proteção. Venha participar neste domingo da Corrente da Família, às 6h30 e às 11h. Traga toda a sua família na Assembleia de Deus Pentecostal Ministério Maculusso. Estamos na rua AL11, por trás do Mundo Verde. O programa mais top da sua televisão. Sim, o Top Gospel, a sua nova companhia, todos os sábados, pontualmente, às 11h da manhã. Você vê aqui na minha casa, só um instante. Rola as 10 mais da semana. Viva intensamente cada minuto da sua vida. Um beijo grande. Eu sou abençoada porque sou herdeiro por direito. Semana Especial das Mulheres. A partir das 18h30, temos preleitores vindo do Brasil e da República Democrática do Congo. É isso mesmo, de terça-feira a sexta-feira. Você é o meu convidado especial. Já está disponível o aplicativo da Assembleia de Deus Pentecostal Ministério Maculusso. Baixe agora mesmo na Play Store. Na barra de pesquisa, digita Maculusso. Vai instalar, é fácil e rápido. E fica por dentro de tudo. Não importa o lugar, acompanhe os cultos ao vivo. Agenda da semana, saiba quem somos, faça seu pedido de oração, siga-nos nas redes sociais, partilhe com os seus amigos e familiares. A qualquer hora, em qualquer lugar deste mundo, você pode se conectar a nós e ser abençoado. Maculusso, o povo que marcha. Maculusso, somos todos nós. E nós estamos de volta ao som deste piano maravilhoso. Está connosco aqui o nosso irmão Nelson também, que faz parte aqui da nossa grande entrevista. Bom, mas para o final do programa, se calhar eu vou desafiar o nosso convidado a dar assim uns passos de dança. Sai ou nem por isso? Eu acho que vai sair. Este Pandanaiô é mesmo convidativo. É mesmo. O irmão Nelson depois vai tocar mais um bocadinho e nós vamos arriscar. Vamos sim. Vamos fazer assim esta figura os dois aqui. Isso. Mas acho que vai correr. Deus é bom. Verdade, vai com correr certeza. Bem, vai correr bem. Antes de irmos para o intervalo, falávamos então qual é a função do diretor da escola. Qual é esta função que deve ser atribuída ao diretor da escola? Muito bem. Sabe, Dalila, o diretor da escola sempre é um professor que ascende ao cargo de direção. Ele tem como função
responder politicamente pela escola, ou seja, tudo que acontece na escola, o responsável dela é o diretor que busca mais recursos para a escola, é o diretor que traz seminários de capacitação para os professores, é o diretor que, na verdade, se tiver um problema na escola, responde, ou seja, o diretor tem a responsabilidade de liderar a escola no seu todo. Mas e como é que se ascende a diretor da escola? Como é que se chega lá num leque de vários professores? Como é que, qual é o critério para alguém ser promovido a diretor de escola? Muito bem, Dalila, o Vitor Paro, ele indica 3 formas de chegar a cargo de direção. A primeira forma de chegar ao cargo de diretor de escola é a indicação ou nomeação. E aqui em Angola é muito comum, e normalmente é muito comum. Exoneração, isso são praticamente as palavras do dia. Do dia, exatamente. Só que essa indicação, nomeação, geralmente eles têm um vínculo partidário político. E quando o diretor é nomeado ou indicado, ele só responde, só dá satisfação na pessoa que ele indicou, que ele nomeou. E a escola não avança, não funciona. O segundo ponto, a segunda forma que o Vitor Paro indica para se chegar ao cargo de direção é o concurso público. Só que ele também vai dizer que o concurso público traz os seus vícios, porque quem elabora o concurso público é o Estado. E o Estado, se quiser manipular, ele manipula. Isso é um problema. Defender também os seus exatamente. Isso é um problema universal de Angola, do Brasil e tal. Repare que há concursos públicos que já tem pessoas para entrar e o concurso público acaba sendo uma formalidade. Então ele diz que é uma forma de entrar, mas também não é seguro. Não é seguro. Daí ele indica uma terceira via, que é a de eleição. Daí, quando nós vamos na democracia, a gente elege os nossos representantes. Ele diz que a eleição é o melhor caminho, que porém também não é 100% seguro, porque numa eleição pode ter fraudes. Viciado, exatamente. Fazer campanha, se calhar, dos colegas, já tenho 5, 6 ou 10 que são meus amigos, e às vezes não é pela competência, é pela afinidade. Pela afinidade. E temos outro problema. E você falou um negócio legal, a competência, e eu trabalho muito a competência, e o Vitor Paro, ele diz que esqueça a competência, faça a nomeação ou indicação política, faça o concurso público, que é uma mera formalidade, e sem levar em conta a competência. Daí ela aponta a terceira via, que é a eleição. Por quê? Porque se o diretor chega lá por via da eleição, ele tem um mandato de 3 anos. 3 anos. Se trabalhou bem, pode ser reeleito. Se ele quer continuar, tem obrigatoriamente de trabalhar bem, exatamente. Sabe, Dalila, e a democracia no nosso país, a eleição é um caminho sem volta, porque nós estamos discutindo as autarquias, um termo novo na sociedade angolana e tal. A ordem do dia. E reparem que num país democrático de direito, onde o presidente da República é eleito, não consigo entender, perceber como que os governadores não são eleitos, são nomeados. E se vamos começar agora a eleger os nossos governantes municipais, os administradores municipais, é um caminho sem volta. Quer dizer que daqui a pouco tempo vamos chegar até os governadores e os diretores de escola. Sim. Porque vai ser mesmo este é o caminho. A via da eleição. E aí, ele eleito diretor, tem um mandato de 3 anos, trabalhou bem, pode se reeleger, acaba o mandato, um outro professor consegue chegar ao cargo de diretor, pode se candidatar. Então, eu defendo no livro, baseado em Vitor Paro, a eleição. Uhum. Há alguma relação entre a má gestão escolar e o pouco aproveitamento dos alunos ou fraco aproveitamento? Há uma relação. Por quê? Porque a má gestão escolar, vamos entender aqui, que seria a gestão totalitária e não a gestão democrática. É aquela gestão, Dalila, onde o diretor ele não está preocupado com o aprendizado dos alunos. Eles não estão preocupados com o desempenho dos alunos e com o próprio desempenho dos professores, porque é uma gestão totalitária. E quando assim acontece, os alunos são prejudicados. Sabia que a diretora, Dalila,
que está há 10, 15 anos como diretor de uma escola. Isso é uma vergonha. E aí, quando você vai ter com ele, ele diz, não, eu fui nomeado. E resultado, os alunos não avançam. E temos aqueles casos, Dalila, que o aluno tem algum problema e se dirige ao diretor administrativo ou pedagógico, à secretaria, e aí eles não conseguem dar solução, e quem tem que dar solução é o diretor-geral, que é a pessoa, a liderança máxima, e ele não dá solução aos problemas do aluno. Logo, isto reflete... Ele centraliza ali tudo, todo o poder, centraliza, e tem que ser tudo, tem que passar por ele, senão nada acontece. Vamos chegar também a algo importante, que é a formação, a preparação para os professores. Nós já temos hoje, pelas pesquisas que faz cá em Angola, a preparação de vida. Os professores são bem preparados, passam por todas as etapas que devem passar, têm acesso à metodologia, porque houve uma altura em que nós víamos muito que as pessoas se formam numa determinada área e depois vão lecionar nesta área. Será que o facto, porque eu posso até saber, mas ter capacidades para transmitir esse conhecimento são coisas distintas? Distintas, é verdade. E você tocou numa questão importante. Aliás, todas as questões que tu está tocando é importante. A formação do professor no nosso país, infelizmente, ainda tem grandes déficits. E quando você coloca a questão de grandes doutores e mestres que têm bastante conhecimento para ele e têm dificuldade no ensinar, que pedagogicamente nós chamamos na transposição didática. Ora, o licenciado em matemática, química, física, não necessariamente é bom professor. Aí nós chamamos, eu não uso muito o termo agregação pedagógica, depois explico por quê, mas eu uso mesmo o termo a formação de professores, que o capacite para que ele esteja em sala de aula. E nós temos professores que trabalham durante o dia na função pública e à noite vão dar aula, ou seja, eles não têm nenhuma formação didático-pedagógica. Não tem metodologia, nada. Porque as pessoas pensam que é só chegar, eu sei e vou ensinar, mas há metodologia de ensino, exatamente. Este é o grande problema. Repare que, eu até vou exagerar um bocadinho, mas repare que uns 60, 70 professores aqui em Angola ainda não têm essa formação de professores. É mais ou menos eu assim... dar alguém para ir tratar do médico, de um paciente, sem formação em medicina. Só porque sei colocar o termômetro, tirar a temperatura, ou ver a tensão e agora fazer um curativo e já posso dar consulta. E não é assim, não é assim. Eu não posso dar um avião a um piloto que não tenha a formação. Então, há um negócio que eu falo sempre, Dalila, nós temos amigos da educação, temos simpatizantes da educação, todo mundo dá uma opinião na educação, mas não temos amigos do direito, não temos amigos dos engenheiros, não, porque eles valorizam as suas especialidades. Quem vai lidar com questões de engenharia é o engenheiro. Então, é importante que os nossos professores passem por uma formação de modos a sairmos da quantidade em educação e passarmos para a qualidade em educação. Resultado, os nossos professores e todos nós que estudamos aqui em Angola passamos por isso, a Dalila, eu, a equipe toda, muitos professores tornam uma espécie de rival do aluno. Sim. Há uma briga entre eles, não pode. Por que acontece isso? Há professores que chegam mesmo a dizer que vocês nunca vão chegar onde eu cheguei. É verdade. E usam até expressões que não são as mais adequadas. Por que há este choque? Parece que é uma competição. Exatamente. É que esse professor, primeiro, não tem formação, segundo, ele não tem consciência da profissão que ele tem. Porque o bom professor, que é o professor nota 20, é aquele que se preocupa com o aprendizado, ou seja, o bom mestre é aquele que faz com que seu discípulo chegue ao nível dele e ultrapassa. Todavia, eu jamais me esquecerei que este professor foi meu professor. Exatamente. Eu entendo como pedagogo que o professor
com uma formação, ele, em sala de aula, ele usa metodologias para que seu aluno aprenda. Ou seja, ele não vai se preocupar se o seu aluno vai passar o nível dele. O que ele quer é que seu aluno aprenda, adquira os conhecimentos. É muito importante a questão das aulas práticas e nós temos professores que não passaram por esta etapa das aulas práticas. São professores que não tiveram aquele treinamento e quem fez educação sabe do que é que falo, que é super importante até para lidar, porque não é fácil chegar em frente a uma sala de aula. Eu tive colegas que quando chegou a altura das aulas práticas desmaiaram, não conseguiram avançar. Então é algo importantíssimo, não é? Porque as pessoas às vezes acham, como disse muito bem o pastor Ngangula, banalizam um pouco a profissão. A profissão, é verdade. E é uma das questões que eu discuti muito neste livro, as aulas práticas, que no Brasil chama-se estágio. O estágio, as aulas práticas, é um momento em que o formando vai então exercitando tudo aquilo que ele está estudando na teoria. É um momento na qual ele vai experimentar aquilo que ele está estudando na teoria. E ele vai ter algumas falhas. Se ele é aprendiz, ele vai ter falhas. Eu lembro-me, Dalila, quando eu fiz o INE, e você falou um negócio importante, na hora das aulas práticas, as pessoas desmaiam, dá vontade de ir no banheiro e dá tremedeira. Por quê? Porque o professor, em vez de estar ali para avaliar o aluno e corrigir para que ele melhore a sua prática, ele reprova. Um dia que já se viu nas aulas práticas reprovar. Não se reprova. Pedagogicamente falando, não se reprova. Como é que tu vais reprovar um estagiário? Porque ele está ali para aprendendo. O que deve acontecer? Pedagogicamente falando, eu, professor, ir corrigindo, olha, a sua postura em sala de aula deve ser esta, a metodologia usada deve ser esta, o tom de voz deve ser essa, o controle da sala é assim, para quando ele estiver, de fato, no exercício das suas funções, ele já sabe tudo isso, ali aprende. Mas aqui, aprende-se muita coisa, aprende-se a planificar aulas. Nós hoje vemos muitos professores que não se conseguem fazer um plano de aulas e nem sabem que a aula começa por este, por aquele, tem que passar para a introdução, pelo desenvolvimento, que há determinados passos e as pessoas acham que é só chegar e simplesmente despejar. Vamos falar também, quando voltarmos do intervalo, dos professores da pesquisa, que não dão aulas e os alunos acho que fazem-se... Os alunos ensinam-se assim mesmo, porque hoje em dia vai à internet, vai pesquisar e tudo mais. A conversa está boa, nós vamos fazer mais uma pausa breve, é o último intervalo. Volte connosco para a terceira e última parte. Até já. Até já. Terceira semana da mulher herdeira por direito. Com o tema central, o grito de liberdade da mulher no século XXI. Com os seguintes subtemas: a mulher e o grito da mudança, a mulher e a transformação social, a mulher que comanda. Olá, malta jovem! Para comemorar o mês da mulher, a TV Mais M dá oportunidade a todos os fazedores de música gospel e qualquer arte gospel. Venha às nossas instalações e deixa o seu videoclipe. Livre não permite que eu volte à escravidão. Deus omnipresente, Deus omnisciente, mas a ganância e a ambição de muitos congelou o coração. Março Mulher, um mundo de mulher abençoada. Para mais informações, ligue 992 34 45 00. Março Mulher, um mundo de mulher abençoada. Este
é o seu Sino Maculusso. Tenho uma novidade para si. Todos os dias, de segunda a domingo, pelas 15 horas, Com reposição às 22 horas. passamos os melhores filmes aqui na nossa Mais MTV. Vamos passar para os destaques da semana. Vamos para o trailer. Pode muito bem nos acompanhar, deixando sugestões de filmes na nossa página que está a passar no rodapé. Meu muito obrigado, A sua nova companheira porque este programa foi feito para si. da tarde. Pode. Música. E voltamos do último intervalo da nossa grande entrevista. Está conosco hoje o pastor, o professor, o doutor Gangula. Verdade. É como preferirem, como gostarem mais. Como é que o chamam mais normalmente? Então, olha, Dalila, no meio da igreja, pastor, mas ainda assim tem algumas pessoas na qual eu dou palestras, elas participam das minhas palestras, chamam-me doutor. Na sociedade, me chamam doutor. Outros lugares que eu vou, psicopedagogo. E no bairro, eu vou confessar o meu nome do bairro lá. Pois é, eu ia perguntar isso, até parece que leu o meu pensamento. Qual é assim Tem o um nome? apelido, Mongames. Ai, que nome, Mongames. Mongames. Olha só, me chama. Jesus, como é que tu és bom? Mas o que apelido. significa o Mongames? É um apelido que eles acharam lá, Mongames, tipo algum diminutivo de Gangula, alguma coisa assim parecida. E pronto, chamam-me no bairro. E como é que era quando era mais novo? Sempre foi assim muito ativo? Fui muito ativo, antes de conhecer a palavra, tive uma vida muito ruim mesmo. Coisa de jovem, envolvido com drogas, álcool, coisas assim do tipo. Mas graças ao bom Deus que transformou a minha vida e fez esta pessoa que eu sou, esse pastor bonitão, chique, né não? Deus é maravilhoso, Jesus é bom, eu digo sempre. É grande. verdade, Deus é fiel. Vamos continuar aqui a nossa conversa. Não são todos os dias que conseguimos ter aqui uma pessoa com tanta experiência. Mais do que experiência, é o amor que nós conseguimos sentir quando fala de ensino, de educação. Nós temos um desafio muito grande enquanto cristãos, que é a implementação da educação por princípios. Nós temos alguns projetos pilotos, sei que o Centro Manassés faz isso em Cabanda, na missão de Cabanda, começou assim de uma forma pequena. Quais são os grandes desafios que, enquanto cristão, também tem em relação a isso? A poder unir, porque todos nós vamos à escola e aprendemos que o homem vem do macaco, mas nós, enquanto cristãos, sabemos que Deus é que nos criou. Até que ponto isto cria, assim, uma divergência? O homem vindo do macaco, Darwin, é o evolucionismo. E o criacionismo, acreditamos que Deus criou todas as coisas. Olha, até aproveito mandar um abraço para o pastor Graça do Manassés, quando ele esteve no Brasil, procurando esta parceria para que haja essa educação com estes princípios. Eu acho que é um grande desafio e muito bom, porque eu entendo que todas as escolas públicas de Angola, se elas aplicarem ainda que seja 2% destes princípios bíblicos, já ajuda a mudar a mente da nossa mocidade. Deixar que os alunos depois, por eles mesmos, procurem chegar à palavra de Deus. Mas assim, este princípio, na sala de aula, dizer que um jovem, um adolescente, não deve consumir álcool, não deve consumir tabaco, não deve envolver-se com coisas erradas. Isto é um princípio bom que, de alguma forma, ajuda a diminuir a criminalidade na nossa sociedade. E nós, como igreja, temos um papel muito importante na nossa sociedade, porque a sociedade angolana, ela está depravada. E fala-se que a igreja é a reserva moral da sociedade. Então, essa educação por princípios é muito bom. Se implementada nas nossas escolas públicas, teremos bons resultados. Repare que no Brasil tem escolas públicas e o presidente Bolsonaro está tentando implementar isso. Não é fácil, mas há escolas públicas onde os alunos se prostituem nas escolas,
usam droga nas escolas, adolescentes brigam nas escolas públicas e tem esse negócio chamado ideologia de gênero, que é muito forte no Brasil e que está chegando também aqui em Angola, onde a criança nasce e com uns 5, 6, 7 anos é que ela ou ele escolhe o seu sexo, a sua orientação sexual. Pelo amor de Deus, a Bíblia aqui diz que Deus os fez macho e fêmea. Então, nós, igreja, temos que lutar contra isso e educar nossos filhos no princípio da Bíblia. Aí nós teremos uma sociedade sã, né? Enquanto professor, enquanto apaixonado por pedagogia, já teve assim um momento onde foi difícil, sabendo e com o conhecimento cristão que tem, ir contra ou tentar conciliar? Foi um pouco difícil porque a lei do Brasil ela é laica, né? Ou seja, não há uma religião oficial e cada um tem o direito de professar a sua fé. Eu lembro que estava trabalhando como estagiário no Colégio Estadual do Paraná, em Curitiba, e eu entrei numa sala de aula para deixar uma orientação para um professor e encontrei 2 meninas abraçadas assim, quase se beijando. Aquilo foi um choque para mim. Eu fiquei sem poder fazer muita coisa, porque a lei lá é um pouco dura. Simplesmente chamei a atenção, meninas, está na hora da aula e tal. Aquilo chocou, bateu com os meus princípios. Como que eu vou ver 2 meninas adolescentes, 14, 15 anos, abraçadas, assim se beijando? E é muito comum no Brasil, está chegando aqui em Angola, infelizmente, está chegando aqui. A culturação traz essas coisas. Traz essas coisas, infelizmente. Então aquilo chocou, foi um momento difícil e que eu não podia fazer muita coisa também por causa da lei, do Brasil e tudo mais. Mas eu lhe garanto que sempre que eu puder fazer alguma coisa para passar estes princípios bíblicos, lhe garanto que eu vou fazer, Dalila. Eu vou fazer sem ferir sensibilidades, mas vou fazer. Em termos de educação, que Angola ou que educação gostaria de ver implementada cá no nosso país? Olha, eu como pedagogo, gostaria de ver uma educação de qualidade, onde os nossos alunos sejam formados de uma forma crítica, com capacidade de poderem ser inseridos na sociedade e ajudar nas mudanças sociais. Eu gostaria de ver uma educação onde é investida muito dinheiro para que haja qualidade. Gostaria de ver uma educação transformadora, uma educação de Paulo Freire, e porque a Dalila também é professora de formação, que ela fez o INEM, sabe? Eu gostaria de ver uma educação onde as pessoas pudessem se sentir capazes, porque infelizmente a nossa educação tem formado muitos quadros incapazes. Ou seja, a gente vê doutores, mestres, licenciados que não conseguem contribuir para o desenvolvimento da nossa sociedade. A Angola está crescendo, esse é o termo, porém não está desenvolvendo. Algumas pessoas, Dalila, dizem que a educação muda tudo. Isto é um erro epistemológico. A educação ela não muda tudo. Paulo Freire diz que a educação não muda tudo, sem ela nada se faz também. Porém, se nós tivermos uma educação com capacidade de formar pessoas, quadros críticos, aí nós podemos ter desenvolvimento na sociedade. Por que eu disse que a Angola está crescendo? Por quê? Porque as coisas básicas não estão sendo implementadas. Aí cresce, não desenvolve. E eu diria que a escola ela não muda a sociedade, ela contribui nas mudanças, para essa mudança. Porque Saviani, em seu livro Democracia e Escola, ela diz que a escola precisa dos políticos e os políticos precisam da escola. Por quê? Porque todo político que ascende na sociedade, ele vem da onde? Da escola.
E a escola precisa da política, porque a política é que paga o salário, que é que constrói a escola. Então, repare que a escola ela não muda tudo, mas ela pode contribuir. A Angola, Dalila, ela está tendo muita quantidade em educação. E quem estuda política de educação, eu lembro das aulas que eu tive com a professora Valdirene na licenciatura, na Facinter, e a professora Naura também, discutíamos muito política, a professora Maria de Fátima, o professor Fausto, a professora Maria Antônia, discutíamos essa questão de política, sabe? Que a quantidade, ela pode aparecer num primeiro passo, mas de seguida tem que aparecer logo a qualidade. E o país, Angola, Dalila, está tendo ainda uma dificuldade de implementar a qualidade. Agora começou o ano letivo e mais de 2 milhões de crianças ficarem fora do sistema de educação. Puxa, que sociedade é essa que vamos ter, meu Deus do céu? Quer dizer, não se admite. E tem gente, é normal, no próximo ano vamos ver se diminuímos isso. Não, não tem que diminuir, tem que acabar. As crianças não podem ficar fora do sistema de educação. Não pode. Muito bem. Enquanto eterno aprendiz, eterno estudioso, sei que está neste caminho de um doutoramento, que podemos esperar vai agora tranquilizar, dedicar-se às suas obras, a transmitir esses conhecimentos, ou vem mais alguma coisa? Olha, como eu sou pesquisador, eu não paro de pesquisar. E eu olho para os problemas da nossa sociedade e pesquiso e escrevo. Vou continuar pesquisando, porque o meu doutorado está voltado para a psicologia social, para entender um pouco a psique dos nossos cidadãos, que me parece que todos têm problemas sociais. Quando eu escrevi este livro sobre a gestão escolar, eu pensei numa palavra que Agostinho Neto falava muito. Ele dizia, o primeiro presidente de Angola, dizia assim: a escola é do povo. E se a escola é do povo, ela tem que ser gerenciada pelo povo com o povo. Os diretores, muitos deles, Dalila, e nós que fizemos o INE, eram muito arrogantes, autoritários. Pensam que a escola é do João, exatamente. É da Maria, é propriedade própria. E o cantor angolano, Pedrito, ele fez uma música que naquela época lhe trouxe até alguns problemas, que ele dizia assim: senhor diretor, a arrogância não é competência, alguma coisa assim. Então, para dizer, senhor diretor, a arrogância não é competência, o diretor está naquela cadeira para servir a sociedade, dizia o Pedrito. Portanto, eu vou continuar pesquisando os problemas da nossa sociedade na educação, para que a gente traga alguma solução, porque a pesquisa ela precisa trazer algumas soluções, ou possíveis soluções, para a nossa sociedade. Eu cansei de ver professores brigando com o aluno, tirar fora o aluno da sala de aula, professor arrogante, autoritário. Pelo amor de Deus, senhor professor, você que está acompanhando essa entrevista, você é um professor, você cria condições para que o aluno aprenda, disse Paulo Freire. Não pode ter uma guerra, uma divisão. E nessa de criar condições, e estamos mesmo já a nos encaminhar para o final, eu gostaria que desse uma chega em relação àqueles professores, eu acabei por me esquecer quando voltamos do intervalo, que agora a moda é vão pesquisar. Isso. Vão pesquisar. Quer dizer, o professor em um mês de aulas praticamente só dá uma aula, o resto dos alunos é que vão fazer o trabalho. Tudo bem que é necessário ter pesquisa, mas... Esses professores são professores que são incompetentes, professor nota zero, que não têm conhecimento. E tem outra, eles mandam ir pesquisar e às vezes as pesquisas que os alunos trazem é para ele apresentar na faculdade e tal. Isso é antipedagógico. O professor não pode mandar pesquisar à torta e à direita, não. E toda pesquisa tem que ser orientada pelo professor. E a pesquisa precisa ser em cima daquele conteúdo que está sendo trabalhado em sala de aula.
Por exemplo, nós estamos trabalhando história de Angola. Eu mando os meus alunos pesquisarem alguma coisa sobre a história de Angola, quem foi a Rainha Zingambane, quem foi Raimandune, para reforçar aquilo que está sendo trabalhado em sala de aula. O professor não pode mandar o aluno pesquisar qualquer coisa, porque isto não é pesquisa, isto não é orientação, e isto não é função do professor. Então, isso é uma atitude antipedagógica. E tem muito professor que tem essa atitude. Desta forma, a gente não vai avançar. Eu acho que os nossos professores precisam desconstruir as teorias antigas, construir novas teorias que vão desencadear em novas práticas. Bom, para os nossos alunos, uma mensagem. Bom, o não cabula e não as cábulas, isso já é da prática, devia ser a lei, mas o que é que gostaria de... Muito bem. Depois, no final, eu vou dar um abraço para os meus professores. Sim. Olha só, não cabule. É importante que, Dalila, quando no princípio da nossa fala, da nossa entrevista, você falou da prova que não prova nada, o não cabular, muitas das vezes, primeiro, é uma atitude antipedagógica. O aluno não deve cabular. Só que nós temos que ampliar essa questão. O porquê que ele cabula? Ele cabula, às vezes, porque ele não compreende tudo aquilo que o professor explica em sala de aula. Como ele não compreende, o professor não tem metodologia de ensino, o professor não tem capacidade de ensinar, o aluno não compreende, como ele precisa de tirar uma nota para passar, então ele cabula. Então, antes de ir no não cabule, eu vou, professor, cria as melhores metodologias de ensino para que seu aluno aprenda. Se o seu aluno compreender a sua explicação em sala de aula, naturalmente ele não vai cabular, essa necessidade de cabular. Antes dos seus agradecimentos, gostaríamos de saber, as pessoas que estiverem interessadas nas suas 5 obras, saber onde as podem encontrar, se temos disponíveis para compra. Ele no momento não está em nenhuma livraria aqui em Angola, mas tem que entrar em contato comigo no número telefônico 936 430107. Repetindo, 936 430107. Ligando para mim, consegue adquirir esta obra, e também em WhatsApp. E alguém está perguntando... Tem Facebook também? Também Facebook. E pode entrar na minha página, eu tenho uma página chique, Ngangula Educação. Entra lá, tudo eu coloco lá, e me ligando consegue adquirir este livro num preço módico. A quem vamos agradecimentos? Olha, eu quero agradecer a minha muito digna esposa, que ela está me acompanhando, está no Brasil, a doutora Elizabeth Mronco Sebastião de Souza, a minha menina, a minha filha, a Lael, beijo, papai te ama, a Josefa, beijão grande, e o meu caçula, o Elenay. Nosso varão, é a cara do papai. Filho, papai te ama. Quero também agradecer aqui, nesta entrevista, o professor Pedro Leão, foi meu orientador de mestrado, a professora Naura Carapeto também, a professora Maria Antônia, a professora Maria de Fátima, foram minhas professoras no mestrado, a professora Ingsur participou na minha banca de mestrado, a professora Valdirene, o professor Iedo, a professora Aricle Vecchia, um grande abraço também, e a professora Hoffman Finato, e a Maria de Fátima, minha professora na pós-graduação, a Maria de Fátima Mineto, ela foi minha professora na pós-graduação. Um grande abraço, porque ela fez o prefácio do meu livro A Inclusão Escolar de Alunos com Dificuldade do Aprendizado. Para essa gente toda, um grande abraço, que Deus abençoe, e estamos juntos e misturados. Agora, para terminar, aquela passagem ou versículo que rege assim a sua vida. Ai, meu Deus do céu. Meu é o Salmo 23, quando, em todos os momentos... O Salmos 23, sim, né? Salmo 23. O meu é o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 10.000 cairão à minha direita e 1.000 à minha esquerda. E eu, você, nós
não seremos atingidos. Muito obrigada, pastor Angola. Foi assim um prazer imenso tê-lo aqui na nossa grande entrevista. Muito obrigado. Nós, antes de nos irmos embora, vamos dizer a paz do Senhor também ao irmão Nelson, que está assim muito compenetrado a pensar no que é que ele vai tocar para nós a seguir. Irmão Nelson vai ter que usar mesmo o microfone. Paz do Senhor, bem disposto? Paz do Senhor, Dalila. Está tudo bem, graças a Deus. O talento que Deus colocou em si, um dos talentos é mesmo a música. É verdade. Há quanto tempo é que já desenvolve este talento? Há mais de 15 anos. Mais de 15 anos. E como é que tem corrido? Graças a Deus tem sido uma bênção. A cada dia que passa sinto que Deus tem nos capacitado mais naquele que é o nosso ofício na casa do Senhor, que é louvar e adorar. Um dos nossos ofícios. E é uma bênção também aqui no nosso programa. Vamos encerrar ao som do nosso querido irmão Nelson. Quanto assim, muito obrigado por nos ter acompanhado. Já sabe, tem mais grande entrevista e eu vou querer tê-lo aí, do outro lado. Até lá.